Se você é igual a mim, cresceu assistindo todo tipo de coisa dublada. Então é bem provável que em algum momento da vida tenha tido aquele pensamento que aparece para toda criança quando percebe que por trás dos personagens tem uma pessoa de verdade atuando. O que é que você quer? Desculpa, mas eu sabia que você não ia ficar sentado para um sermão, então achei que precisava amarrá-lo. Aquele roteiro, ela é perfeita. Nossa, eu quero muito fazer isso também. Pois é, eu não sou nem um pouco diferente, e recentemente em um projeto meu eu tive que fazer isso de verdade. Pra quem não me conhece, oi, eu sou o Nomade e tá bom, isso vindo de um personagem 3D falante pode ser um pouco contraditório, já que tecnicamente eu tô sempre dublando o personagem. Só que se você assistiu o meu último vídeo, sabe também que eu não tô brincando quando digo que pra fazer isso eu tive que me enfiar em algo bem diferente. Porque uma coisa é dublar uma criaturinha esquisita, que é basicamente você, só que um pouco mais animado, e outra é fazer isso aqui. Eu sempre morei nessa cidade, jovem. Desde o início da construção da prefeitura eu tava morando por aqui. E desde essa época, os antigos contavam a história do couriço. Um bicho que arranca seu couro fora e veste como se fosse roupa. Aquela noite tava tão quieta, eu só consegui ouvir o barco batendo e a minha respiração fumaçando no ar frio. Enfim, todo esse projeto começou de uma forma bem inusitada. A ideia de fazer esse negócio surgiu em uma viagem de família, em um lugar que fica à beira de um rio bem grande. Alguns primos mais novos estavam contando histórias de terror na sala, e coincidentemente, mais cedo naquele dia, eu tinha pensado em uma história daquele tipo. Então é claro que eu resolvi participar também. A ideia da história era um bicho medonho que aparece de noite incorporando a pele de animais mortos levados pela maré. Eu não tinha pensado tanto sobre, mas depois que a gente parou e foi dormir, essa era a única história que não saía da minha cabeça. Rios e mares sempre foram um ambiente cheio de superstição, e não é à toa. Pensa, você está cercado por algo que te impede de se mover, e pior, de ver se algo está te observando, mesmo que isso esteja bem do seu lado. Acho que esse medo é algo bem universal, não é à toa que tantos filmes e séries exploram justamente isso. Desde Subnáutica, Dredd até o filme clássico do Tubarão de 75 são todos produzidos praticamente exclusivamente em volta disso. Então acho que foi também por isso que eu não conseguia tirar da cabeça o quão terrível seria encontrar algo completamente estranho em um ambiente assim. Tá bom, é irônico, mas mesmo gostando de contar esse tipo de história eu sou muito medroso. De qualquer forma, com essa história em mãos, não demorou muito tempo para eu adaptar ela e criar os personagens. E a dificuldade de fazer isso tudo funcionar começou, na verdade, bem depois disso. Mesmo que convenientemente um dos personagens não fale nada, eu ainda teria que dublar o personagem mais velho. E olha, já criar a voz para um personagem assim foi inicialmente uma coisa que já demandou bastante pensamento e testagem, sabe? Então, nas primeiras vezes que eu tentei, eu fui mais para um nível tipo... Eu sempre fui alguma coisa. Mas ficou meio velho caduco, o tom que eu tava buscando era algo mais arrastado e melancólico. Então eu acabei cada vez mais indo para algo mais tipo, eu sempre, até chegar no que ficou mesmo, que foi algo assim. Eu sou esse velho meio melancólico que fumou muito cigarro e gasta muito a garganta. E como você pode ver, decidindo isso eu percebi que ia precisar de algumas técnicas para fazer isso tudo funcionar sem morrer no meio. Dublar é aquele tipo de arte que observando faz parecer que você consegue fazer sem saber muita coisa. Só que na verdade dublar não é nem de perto só da voz. Tem muita coisa envolvida bem antes de você começar a falar. Por exemplo, existem vários exercícios que ajudam muito com a dicção. Massagear o rosto na região da mandíbula, fazer movimentos com a língua e até sorrisos exagerados para alongar essa parte do rosto. Além disso, é muito importante também aquecer a voz para gerar um som ainda melhor.
O seu sistema vocal é um músculo igual qualquer parte do seu corpo, e sem estar aquecido, ele vai começar a funcionar meio truncado. Então nada mais justo do que ter que aquecer eles também, da mesma forma que você aquece suas pernas ou seus braços antes de uma corrida ou exercício físico. Existe um outro tópico muito importante também que vale a pena citar, que é o sotaque neutro. Mas para esse personagem eu queria que ele na verdade tivesse um sotaque especialmente forte, inspirado em algumas partes do Brasil. Então eu meio que tive que fazer o processo oposto durante toda a gravação. Para quem ficou curioso, eu recomendo esse vídeo aqui muito bom da Blanca, que aborda justamente esse assunto. Para quem trabalha com isso tudo é bem básico. E pode parecer bem simples, mas ajuda muito. Isso tudo me auxiliou de forma maravilhosa no processo inteiro. Enfim, só depois de ter tudo isso em mente, eu finalmente passei para dublagem. Essa é a gravação de uma parte de eu fazendo esse personagem e dublando ele. Eu sempre morei nessa cidade, jovem. Desde o início da construção da prefeitura eu tava morando por aqui. E desde essa época, os antigos contavam a história do couriço. Um bicho que arranca seu couro fora e veste como se fosse roupa. Aquela noite tava tão quieta, eu só consegui ouvir o barco batendo e a minha respiração fumaçando no ar frio. Mesmo assim as horas passavam e eu não pegava nenhum peixe. Parecia até que os peixes tinham ficado na encolha porque sabia de algo. Do nada, naquele breu, veio um cheiro que eu nunca podia esquecer. Era podre igual carne estragada. E com ele, um barulho forte, ecoando de longe. Eu vi então, num banco de areia do lado do meu barco com a lanterna, era um cachorro que parecia estar preso na costa. Eu me aproximei então, com a lanterna ligada. Só que quando eu cheguei perto, eu posso jurar pra você, eu vi ele em pé. Olhando assim parece que tudo saiu bonitinho de primeira, né? Mas na verdade fazer esse negócio foi super complicado, porque essa voz de velho fumante que eu resolvi fazer, como você talvez já tenha percebido, forçava bastante a minha voz. Eu tive que parar muitas vezes a gravação porque a minha garganta doía demais, e eu acabei passando vários dias gravando esse negócio para poder chegar até aqui. Mas mesmo tendo sido complicado, depois de testar um monte de coisa e tratar a minha voz, eu fiquei muito feliz de como ficou no final das contas. Como eu disse antes, dublar é aquele tipo de arte que só de ver dá a impressão de que você consegue fazer sem muita dificuldade. Mas é um processo bem complicado, na verdade. Exige um monte de estudo e dedicação em volta disso aqui. E olha, definitivamente é bem mais difícil do que parece. Enfim, muito obrigado para quem me assistiu até aqui. Se você não viu meu último vídeo, eu recomendo bastante que você dê uma olhada. Eu fiz com muito carinho. E eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!